Olá, tudo bem com você? Bem-vindo e bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Chiino e nessa videoaula eu vou falar sobre três figuras da geometria plana: triângulo, retângulo, retângulo e quadrado. Eu também vou gravar outras aulas para falar também de outras figuras importantes da geometria plana, como triângulo equilátero, circunferência, trapézio, hexágono, entre algumas outras, ok? Então acompanhe o canal, acompanhe as minhas publicações, acompanhe o meu Instagram também, e lá eu publico bastante materiais de estudo, tanto de física quanto de matemática também. Agora vamos lá. Primeira figura que eu vou mostrar para vocês é o triângulo retângulo. Bom, eu vou começar pelo triângulo retângulo porque no triângulo retângulo nós vamos aplicar uma fórmula muito importante da geometria, que é o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras ela vai ser aplicada também em outras figuras da geometria plana. Nós vamos ver também no retângulo e no quadrado que o Teorema de Pitágoras serve para calcular as diagonais dessas figuras. Então, no triângulo retângulo, primeira coisa que você tem que notar é a presença, essa indicação aqui no cantinho, esse quadradinho com essa bolinha, que é a indicação do ângulo reto. Bom, e o que tem de especial no ângulo reto? O ângulo reto, ele indica o ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus, ele aponta, vou fazer uma setinha aqui, ó, ele aponta para a hipotenusa. A hipotenusa sempre será o maior lado de um triângulo retângulo. Então, olhou um triângulo retângulo, procura a indicação do ângulo reto, o lado oposto a ele, né, ou essa pontinha aqui do quadradinho, está apontando para onde? Para a hipotenusa. Tá bom? Então vamos escrever aqui o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Através do Teorema de Pitágoras, você vai relacionar dois lados do seu triângulo retângulo para encontrar um terceiro. E não necessariamente somente para calcular a hipotenusa. De repente você está resolvendo um exercício que você conhece o valor, a medida da hipotenusa, e vai precisar encontrar um dos dois catetos. Aqui no meu exemplo, eu estou nomeando os catetos de cateto X e cateto Y. Mas, depende do seu livro de matemática, da sua apostila, do seu professor, da sua professora, ele simplesmente pode usar outras letras, A, B e assim por diante. Então, o Teorema de Pitágoras nos mostra o seguinte: hipotenusa ao quadrado, vou abreviar aqui, ó. Então, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais o outro cateto também ao quadrado. Vou criar um exemplo aqui bem simples, só para a gente aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras. Eu falei do ângulo reto, mas não coloquei o valor aqui. Ó. O ângulo reto vale 90 graus. Então, no nosso exemplo, eu vou falar que o cateto X tem uma medida de 3 metros e o cateto Y tem um valor de 4 metros. Então, voltando aqui para a nossa fórmula, então, a hipotenusa que eu vou descobrir é, então, hipotenusa ao quadrado igual cateto X, 3 metros, 3 ao quadrado, mais o cateto Y, 4 metros, 4 ao quadrado. Elevar ao quadrado é multiplicar ele por ele mesmo. 3 vezes 3, 9. Então, por enquanto, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16.
Então, 9 mais 16 dá 25. Então, hipotenusa ao quadrado igual a 25. Aqui só uma observação. Toda vez que você está resolvendo uma equação, e você tem um termo que está ao quadrado igual ao outro, lá do outro lado da equação, você já ouviu assim, tira a raiz quadrada do outro termo. Tá? Na verdade, o correto aqui a ser feito é tirar a raiz quadrada do termo ali da hipotenusa, que está do lado esquerdo, e tirar também a raiz quadrada do termo da direita, que é o 25. Tá? No final das contas, acaba acontecendo exatamente isso. Tira a raiz quadrada do outro lado. Por quê? Quando eu tiro a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado, isso aqui dá hipotenusa. E ali do outro lado vai aparecer a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25, por ser uma medida, eu estou calculando uma medida. A hipotenusa representa a medida. Metros, por exemplo, a unidade de medida metros ou centímetros. Aqui eu vou desconsiderar a resposta negativa. Também quando eu estou resolvendo uma equação, e ali, vamos supor que fosse x ao quadrado. Ali eu tenho que considerar a resposta positiva, 5, e a resposta negativa. Porque quando eu faço menos 5 ao quadrado, também dá 25. Tá? Mas como é um exercício de geometria, então, resposta final aqui, 5 metros positivo. Ok? Então, aplicamos aqui o teorema de Pitágoras para encontrar a hipotenusa. Agora, nós vamos calcular a área de um triângulo retângulo. Fazer a indicação do ângulo reto. A área de um triângulo retângulo ela é calculada da seguinte forma. Vou anotar aqui, ó. Área. Então, vou colocar assim, ó. Área ATR. Área do triângulo retângulo. Para a gente colocar o nome aqui. A área do triângulo retângulo será, como lá em cima eu nomeei de catetos, então eu vou usar aqui essa indicação. Ó. Cateto x vezes cateto y, tudo sobre 2. Por quê? Na verdade, o triângulo retângulo, se você parar para observar essa figura, ela era um retângulo em que eu fui lá e cortei na sua diagonal. Ó, quando eu clico aqui, por exemplo, mostra aqui o complemento dessa figura. Essa linha vermelha mais fininha mostra essa figura por inteiro. Então, calcular a área de um triângulo retângulo, onde que vem essa fração, esse denominador 2? Vem dessa ideia dessa metade dessa figura. É um jeito para você lembrar, associar o retângulo e o triângulo retângulo ao mesmo tempo. Ok? Então, ali do nosso exemplo, temos aqui o cateto X, ou poderia ser a base desse triângulo. Temos aqui o cateto Y, 4 metros. Só preciso dessas duas informações, né, dos catetos. Então, a área do triângulo retângulo é igual a 3 vezes 4 dividido por 2. Aqui eu posso dividir o 4 por 2 e dar 2, ou eu posso fazer a multiplicação no numerador da fração e depois dividir por 2. Então, 3 vezes 4, 12. 12 sobre 2 igual a, então, 6 nesse caso, né? Eu tô pensando, faço o seguinte, ó, metro
vezes metro. Metro ao quadrado. Então, uma medida de área é o metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, quilômetro quadrado. Então, nesse caso, somente metro quadrado. 6 metros quadrados. Uma outra coisa que os exercícios de geometria plana podem pedir para você é o perímetro. O perímetro é o contorno dessa figura, é pensar nas medidas dessas linhas em vermelho dessa figura. O perímetro é a soma de todos os lados dessa figura. Então, o perímetro ele é indicado por 2π. Então, nesse caso, os catetos valem 3 e 4. A gente calculou ali a hipotenusa 5 através do teorema de Pitágoras. Então, 3 mais 4 mais 5. Então, 3 mais 4, 7. Mais 5, 12. 12 metros. Então, perímetro, soma de todos os lados da figura. Ok? Próxima figura que nós vamos trabalhar é o retângulo. Vamos primeiro, no retângulo, calcular a área. Então, a área do retângulo vou chamar de AR. Só para diferenciar, não ficar tudo só com a letra A. Então, AR, ATR, a área do triângulo retângulo, e depois a gente vai ver também a área do quadrado, vou chamar de AQ. Tá? A área do retângulo é base vezes altura. E a gente aqui vai simbolizar só usando as letras de indicação. Base B vezes altura A. Basicamente o mesmo raciocínio do triângulo retângulo. Eu poderia chamar isso aqui também de catetos, tá? Mas não é muito comum. O mais comum mesmo é encontrar dessa forma, base e altura. Lado quadrado, nós vamos usar lado vezes lado, porque o quadrado tem os 4 lados iguais. Então aqui, como nosso exemplo, eu vou falar que a base tem 8 metros e a altura 6 metros. Então, voltando para a nossa fórmula aqui, ó, área do retângulo, área retangular, base 8 vezes altura 6, isso é igual a 48 metro quadrado. Agora vamos calcular aqui a diagonal do retângulo. Tá? Então, dr, no meio ali o símbolo, então ali vai ser a diagonal do retângulo. A diagonal do retângulo nada mais é que a própria hipotenusa. Se eu apagar metade dessa figura aqui, eu vou ter um triângulo retângulo aqui, ó. Ou, na verdade, eu tenho dois triângulos retângulos. E a diagonal ela é comum para esses dois triângulos retângulos. Né? Então, essa hipotenusa é comum, digamos, para o triângulo retângulo que está na parte de cima e para o triângulo retângulo que está na parte de baixo. Então, calcular a diagonal de um retângulo é equivalente a calcular a hipotenusa, pensando num triângulo retângulo. Então, eu posso considerar que a base é um dos catetos e a altura também é um dos catetos. Então eu só vou modificar um pouquinho o teorema de Pitágoras. Tá? Então vou colocar aqui, ó. Tio Pitch. Então,
hipotenusa ao quadrado é igual. Quem está fazendo o papel do cateto x é a base, vou chamar de b quadrado. Mais o cateto y está representando a altura, a quadrado. Então, base 8, 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Então, está assim por enquanto. Hipotenusa ao quadrado é igual. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. 64, perdão, com 36, 100. Nossa, que sorte, né? Porque eu vou ter que tirar a raiz quadrada desse número. Tirar a raiz quadrada de 100 é bom, fácil. Então, aquela história que eu contei agora há pouco, tira a raiz quadrada do termo da hipotenusa, tira a raiz quadrada do termo que está na direita. Então, raiz quadrada é hipotenusa ao quadrado é hipotenusa. Raiz quadrada de 100. 10. E de novo, estamos resolvendo um exercício de geometria, por isso eu estou aqui desprezando a resposta negativa, que seria menos 10. Então, 10 metros. Na verdade, a hipotenusa, tá? E na verdade está fazendo o papel da diagonal, né? Então, diagonal do retângulo, 10 metros. Né? A gente só usou ali a notação da hipotenusa, porque na verdade o que eu estou calculando? A diagonal dessa figura. Então, calculamos a área do retângulo, base vezes altura, e calculamos a diagonal usando o teorema de Pitágoras. Vamos aproveitar aqui, já que eu falei do perímetro, né? O perímetro é 2π. Vou voltar aqui na figura. Bom, o retângulo tem aqui a base é paralela, digamos aqui, com a base superior, e a altura aqui, né, das duas laterais, né, aqui da esquerda e da direita. Então eu tenho 8 mais 8, parte de cima e a parte de baixo, 6 mais 6, lado esquerdo e lado direito. Então 8 mais 8, mais 6 mais 6. Então, aqui 2 vezes 8, podemos pensar assim, 8 mais 8, 16 mais 12, 6 mais 6. Então, 28 metros. Então, calculamos área, diagonal e o perímetro do retângulo. E a última figura que eu quero mostrar nessa aula é o quadrado. O quadrado ele segue a mesma linha de raciocínio do retângulo. Só que aqui, ao invés de chamar de base e altura, nós vamos chamar de lado, porque os 4 lados são iguais. Quer chamar de base e altura, também não tem problema, vai acabar dando na mesma. Tá bom? Então, área. A área do quadrado, vamos chamar de AQ. A área do quadrado, lado vezes lado. Pode escrever dessa maneira. L vezes L ou L ao quadrado. Vai acabar dando na mesma. Vamos colocar um exemplo aqui. 7. Vamos falar que o lado desse quadrado vale agora 7 centímetros. Vamos dar a unidade de medida aqui. Fizemos outros em metros, esse aqui em centímetros. Então, 7 centímetros, aqui também tem que ser 7 centímetros. Então, a área do quadrado, lado vezes lado, que é lado ao quadrado, 7 ao quadrado. Então,
área do quadrado é 7 ao quadrado, 49, como agora é centímetros, centímetros quadrados. Diagonal do quadrado. Mesma história lá do retângulo. A diagonal do quadrado, também vamos aplicar teorema de Pitágoras. A única coisa que vai acontecer é que os catetos, nesse caso, têm medidas iguais. Porque os catetos são os lados. Então aqui nesse caso vai ser cateto 7 centímetros e cateto 7 centímetros também. Então, a diagonal desse quadrado. Então, estou chamando de dq. Então, a diagonal do quadrado, ao quadrado, né? Porque eu estou usando o teorema de Pitágoras, é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Tudo bem? Aqui, eu posso fazer o seguinte. Então, a diagonal do quadrado, eu posso fazer aqui, ó, 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, 49 mais 49. Então, a diagonal do quadrado é igual a 49 mais 49. 49 mais 49. Então vai dar 98. Então, estamos assim, ó, diagonal do quadrado é igual a 98. E aí eu preciso lá tirar a raiz quadrada dos dois termos. E aí eu vou encontrar o seguinte. A diagonal do quadrado é raiz quadrada de 98. Bom, uma raiz quadrada não exata, o que pode ser feito? Fatoração utilizando números primos. E é isso que a gente vai fazer. Vamos dar mais um espaço aqui. Vamos fatorar usando os números primos. Então, 98 por 2. 49, né? 49, bom, o próximo número primo é 3, o próximo é 5. E o próximo é 7. Então, aqui é 7. Então, não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5, então o próximo aqui é 7. Então, 49 dividido por 7, 7. 7 divide por 7 de novo, dá 1. Então, terminamos a nossa fatoração aqui. Então, para decompor 98, eu posso escrever da seguinte forma. 98 é igual a 2 vezes 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7. Agora, a gente pega isso aqui e volta lá para a nossa raiz quadrada de 98. Então eu escrevo a diagonal do quadrado é igual a raiz quadrada de 2 vezes 7 ao quadrado. Como estou resolvendo uma raiz quadrada e esse 7 está ao quadrado, eu posso, digamos, arrancar ele aqui de dentro do radical. Ele vem aqui, ó, para frente, ficando dessa maneira. Então, diagonal do quadrado igual a 7 vezes raiz de 2 centímetros. E aí, claro, só se o exercício, o exemplo, tivesse uma aproximação, para a gente terminar esse cálculo aqui e
achar um valor mais aproximado. Tá? Então, aqui uma dica importante. Tá? Uma dica aqui do Shino. Toda vez que você estiver calculando a diagonal de um quadrado, não precisa fazer tudo isso. A diagonal do quadrado sempre vai ser lado vezes a raiz de 2. Essa raiz de 2 sempre aparece. Por quê? Toda vez que você precisar fazer a decomposição, você vai perceber que vai aparecer esse termo, essa raiz de 2. E aliás, se a gente voltar ao nosso exemplo, olha o valor aqui do lado. 7. Olha a nossa resposta ali da diagonal do quadrado. 7 raiz de 2. Ó o lado 7, olha a raiz de 2 aqui. E para terminar, o perímetro. O perímetro do quadrado é bem rapidinho, porque basta multiplicar por 4. Como o lado é 7, então o perímetro do quadrado, então perímetro 2p, você pode ir somando, né? 7 mais 7 mais 7 mais 7, mas é a mesma coisa que fazer 4 vezes 7. Então, 4 vezes 7, 28 centímetros. Maravilha? Bom, como eu falei, no meu canal vai ficar disponível depois as outras aulas com as figuras de geometria plana. Pretendo também deixar disponível mais algumas aulas para praticar exercícios. Agora, exercícios não só para fazer o cálculo direto, mas com algum tipo de contextualização, algum tipo de situação problema. Tá bom? Muito obrigado por sua atenção, por sua dedicação. Espero que eu tenha ajudado na sua jornada de estudos. Espero que você volte aqui no meu canal. Tá? Não se esqueça, dê uma olhada na descrição. Se inscreva aqui no meu canal. Ainda é um projeto recente, mas eu estou bem motivado e bem engajado e espero que isso te ajude e ajude muitas pessoas também. Valeu, abraços e até uma próxima. Tchau, tchau.